Queridos, graça e paz, sejam bem-vindos à casa do Senhor, sejam bem-vindos a esta igreja, ao templo da primeira igreja presbiteriana em Jardim Primavera. Ao adentrar esta casa, que o seu coração esteja voltado à adoração, ao louvor, ao único que é o soberano das nossas vidas, o Senhor Jesus. Adore ao Senhor, bendiga o Senhor e o faça com alegria no seu coração. Que Deus, o Deus da graça, aceite tudo quanto fizermos para Ele aqui nesta noite. Que Deus os abençoe. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 30. Livro de Salmos, capítulo 30. É uma alegria adorar com os irmãos a cada domingo aqui nessa igreja. Quem for encontrando e puder ficar de pé. Salmos de número 30. Façamos uma leitura alternada. Eu vou iniciar lendo os versículos ímpares e a igreja os pares. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida, para que não descesse à sepultura. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Palavra do Senhor, louvado seja o Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, glorificado, bendito, engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor mesmo nos conduz até aqui, Senhor, e nos traz em segurança para louvar-te, Senhor. E nós, nesse ajuntamento solene, queremos declarar, Senhor, que só o Senhor é Deus, que não existe outro Deus além de ti, Pai. Bendito seja o Senhor, queremos cantar louvores ao teu nome, ouvir a tua voz nessa noite, Deus. Abençoa, Deus, cada parte desse culto, Senhor. Através do teu Espírito Santo, Senhor, haja salvação nessa noite, Deus. Converte-nos nessa noite, Senhor, para a honra e glória do teu nome. E oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos se assentar? Ministério de Louvor. Desculpa, igreja, em pé, por favor. Hino de número 11, Trindade Santíssima. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor.
e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia em Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 17. Eu vou ler, os irmãos podem acompanhar a leitura. Versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que o tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Palavra do Senhor. Amém. Irmãos, a gente precisa fazer algumas observações referente aos 10 mandamentos que acabamos de ler aqui. Cada mandamento desse não é exaustivo. Essa é uma lista resumida da lei moral do Senhor. De Gênesis a Apocalipse, nós aprendemos sobre os mandamentos do Senhor. O próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 5, no Sermão do Monte, ele nos ensina isso. Lembram? Ele vai dizer, não é só não matar, mas aquele que se irar contra o seu irmão já pecou. Não é só não adulterarás, mas aquele que olhar com uma intenção impura já pecou. Então, cada mandamento desse, ele tem uma abrangência enorme de exigências e proibições, de maneira que a gente começa a entender que não são só as nossas ações externas que quebram a lei do Senhor, mas sim as intenções dos nossos corações e mentes. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 7, ele nos mostra isso. Ele vai dizer, quando ele verdadeiramente entende o significado de não cobiçarás, ele vai entrar em desespero, ele vai dizer, eu morri. Então, irmão, de maneira que o nosso catecismo maior, ele prudentemente interpreta esse princípio bíblico, ele vai dizer que ninguém, nenhum de nós, vai cumprir perfeitamente a lei do Senhor. Antes, pecamos diariamente, seja por pensamentos, palavras ou ações. E é por isso, irmão, que nós damos graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque Ele cumpriu a lei perfeitamente. E Ele nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição em nosso lugar. Então, nesse momento, nós teremos 1 minuto de oração silenciosa, né, onde teremos a oportunidade de confessar ao Senhor as nossas falhas,
as nossas transgressões, os nossos pecados. Com uma viva esperança nós fazemos isso, irmãos. Cientes que, à destra de Deus, nós temos um advogado, o justo, Jesus, o Cristo, que intercede por nós. Após esse minuto de oração silenciosa, eu convido o irmão diácono Hugo, que quebre o silêncio, faça uma oração de confissão pública e agradeça pelo perdão dos pecados. Oremos, irmãos. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, nós confessamos a Ti os nossos pecados, confessamos, ó Deus, que temos falhados constantemente perante ao Senhor, em pensamentos, em ações, mas suplicamos a Tua misericórdia, Senhor, sobre a nossa vida, Senhor. Agradecemos, Senhor, porque pelo sacrifício vivo de Cristo Jesus, o nosso Senhor, podemos ter acesso, Senhor, a este perdão consolador e maravilhoso, Senhor. Bendito e adorado seja o Teu nome. Que nós possamos, nessa noite, prestar um culto agradável ao Senhor, um culto onde o Senhor possa ser o centro, Senhor, deste culto, e que o Senhor possa se alegrar, Senhor, da nossa adoração, Senhor. Essa é a nossa oração que nós te fazemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir em Romanos 10. Chegamos no momento da oferta missionária no nosso culto. Romanos 10. Versículo 13, 14 e 15. Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém. Irmãos, chegamos então no momento que louvamos ao Senhor com as nossas ofertas, né? Repetidamente aqui aos domingos nós falamos e relembramos, irmãos, de que toda oferta recolhida no culto de domingo à noite, ela é destinada 100% para as missões. Nós aqui na igreja, a gente apoia 3 famílias missionárias, uma no Iraque, uma na Índia e uma numa comunidade indígena aqui no Brasil. Frente ao banco dos irmãos existem envelopes, onde os irmãos podem fazer a oferta em espécie ou via Pix através do QR Code. Só pedimos que quando os diáconos forem passar, os irmãos entreguem somente os envelopes com algum valor para facilitar a contagem aqui atrás. Enquanto os irmãos louvam ao Senhor com as suas ofertas, o Ministério de Louvor estará conduzido à igreja com mais um louvor.
sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, famílias, muitos irmãos. Por Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, famílias, muitos irmãos. Por Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Yeah.
Cristo será sempre minha canção. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, graças te rendemos, ó Deus, por mais um dia de vida. Te agradecemos, Senhor Deus, pelas ofertas recolhidas nesta noite, que ela seja, ó Deus, bem empregada na tua obra, que tu possa, ó Deus, estar abençoando os missionários que estão nos campos trabalhando. Abençoe também, ó Deus, cada visitante, abençoe, ó Deus, as pessoas que contribuíram, pois sabem o endereço certo para que essas ofertas cheguem, Senhor. Pois necessitamos muito, ó Deus, que os pregadores possam, Deus, pregar a tua palavra nos campos. Nesse momento, ó Deus, nós te agradecemos também por essa igreja que está há mais de 60 anos pregando o evangelho nesta redondeza. Te agradecemos pelas obras que estão sendo realizadas, que está abençoando também. Seja, ó Deus, com o decorrer desse culto, seja com o pregador dessa noite, orienta, dá sabedoria ao teu servo, para que ele possa falar somente aquilo que tu tens para nós nesta noite. Seja com a nossa semana de trabalho, de estudo também. Oramos em nome de Jesus. Amém. Diga, se coloque de pé. Vamos continuar engrandecendo o nome do nosso Deus, através de nossos cânticos, nossos louvores. Então se verás o Filho do Homem, vindo com a nuvem, com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se virá Esse é um Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. E vamos entoar agora, nesse momento, esse belíssimo salmo através de um cântico. Louvemos ao Senhor.
Oremos. Pai de amor, nós te louvamos, te adoramos nessa noite, pois o Senhor é o Deus que tem todo o poder. Te adoramos porque não existe outro Deus além de ti. E nós te amamos, Senhor. Que privilégio é poder louvar o teu nome e bendizer o teu nome. Que o Senhor, Pai, se faça presente, ó Pai, na palavra que será pregada agora. Que nós possamos, ó Pai, sair daqui transformados pelo agir do teu Santo Espírito. Receba, Senhor Deus, os nossos louvores no teu trono de graça e fala conosco. Em nome de Jesus que te oramos e te adoramos. Amém. A igreja pode se sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Realmente é um privilégio estarmos reunidos aqui para louvar ao nome do Senhor. Chegamos no momento da exposição da palavra do Senhor e um momento desse super importante no culto reformado. Gostaria de convidar as crianças de 0 a 10 anos, bem como as professoras, para estarem aqui à frente. Caso tenha algum visitante que queira mandar o seu filho, fique à vontade. Elas estarão aprendendo aqui numa sala à parte, numa linguagem da idade deles. Já convido o presbítero e seminarista Eric para que esteja aqui à frente, para a gente possa orar. Esse momento que exige uma maior atenção nossa, pois a palavra do Senhor está sendo pregada e o Senhor estará falando conosco. Oremos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor, nós te damos graças por tudo que o Senhor tem feito até aqui nesse culto, Senhor. Obrigado, Pai. Nós queremos pedir a Tua bênção sobre essas crianças, Senhor, que daqui saiam homens e mulheres, Senhor, que façam a diferença nessa geração, Senhor. Abençoa essas crianças, Pai. Deus, nós também te clamamos para que o Senhor nos ilumine nossos corações, nossas mentes, Pai, para ouvir a Tua palavra sendo pregada. Abençoa o presbítero e seminarista Eric nessa noite, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, fala conosco, exorta-nos, Senhor, converte-nos, Pai. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos e amigos. Graça e paz da parte do nosso Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Nós vamos estar dando continuidade nessa noite à série de sermões em textos que relatam os milagres de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um, dentre a multidão, respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se
espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu-lhe. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Meus irmãos, algum tempo depois da reforma protestante promovida por Lutero, na igreja da Alemanha, cerca de 150 anos depois, a fé luterana na Alemanha, final do século XVII, tinha se tornado uma fé muito fria, uma fé muito apegada à ortodoxia doutrinária, mas com pouca prática de vida cristã, pouco fervor espiritual. Havia muito conhecimento teológico na mente, mas pouco fogo, pouco fervor de coração. Neste contexto da Alemanha do final do século XVII, alguns homens se levantam, promovendo, podemos dizer, uma reforma dentro da igreja luterana, promovendo dentro da igreja uma ênfase numa vida de devoção, numa vida com Deus, uma vida consagrada, uma vida de busca ao Senhor, uma vida que refletisse na prática diária aquilo em que a igreja cria. Esse movimento ficou conhecido como movimento pietista. E pietista aqui vem de pia, de piedade, um movimento que buscava piedade prática dos membros da igreja, e não somente uma religiosidade externa morta. Dentro desse movimento pietista, uma figura de destaque foi o conde Zinzendorf. Ele fora criado por pais pietistas, e com 6 semanas de vida ele foi consagrado à obra do Senhor. E Zinzendorf cresceu nesse contexto de intensa busca pelo Senhor, de intensa vida com Deus. Aos 4 anos de idade, diz a história, que ele escrevia poemas de amor a Jesus. Já quando mais jovem, Zinzendorf tinha uma fazenda, e um grupo de cerca de 300 cristãos morávios, fugidos do seu país por conta da perseguição, foi asilado ali na fazenda de Zinzendorf, e ali se deu início a uma igreja chamada Igreja Moraviana, uma igreja fruto de um movimento que buscava piedade. Aqueles homens buscavam a Deus intensamente, vida de oração, vida de palavra, e eles foram atingidos por um grande avivamento. No dia 13 de agosto de 1727, o Espírito Santo veio sobre aquela igreja de maneira tremenda, e aqueles homens que já eram fervorosos na fé se tornaram ainda mais. Diz a história que eles começaram uma reunião de oração que se tornou a maior reunião de oração da história, que durou mais de 100 anos, onde os membros daquela igreja se revezavam 24 horas por dia em intensa oração ao Senhor. Este fervor espiritual que a gente destaca aqui na Igreja dos Morávios
parece que foi o que faltou na vida daqueles discípulos de Jesus nesse texto que a gente leu. Tendo Jesus descido do Monte da Transfiguração, onde ele estava acompanhado por Pedro, Tiago e João, Jesus encontra uma multidão misturada com os restantes dos seus discípulos, provavelmente os outros 9 apóstolos e alguns outros discípulos, e diz o texto que também alguns escribas, mestres da lei, estavam ali. Jesus, então, quer saber o que está acontecendo e interpela aqueles homens sobre qual era o motivo do tumulto. Havia uma disputa ali. E um homem dentre a multidão toma a palavra e explica a Jesus tudo o que estava acontecendo. Ele havia trazido seu único filho para ser curado por Jesus. Seu filho, desde criança, estava sendo dominado terrivelmente por um espírito imundo da parte de Satanás. A situação era muito crítica. Quem já presenciou uma possessão demoníaca crítica sabe como é uma cena terrível e horrorosa. Aquele demônio fechara a boca e os ouvidos daquele jovem. Ele era mudo e Jesus diz no verso 25 que ele também era surdo. E aquele demônio levava aquele jovem a produzir uma espécie de ataque epilético crítico. Como diz o texto, ele espumava, tinha convulsões, rilhava os dentes e definhava. Uma cena terrível. E aquele pai leva aquele jovem até Jesus, mas Jesus não estava lá no momento em que ele chegara. Mas os seus discípulos, os discípulos de Jesus estavam. E ele pede aos discípulos de Jesus que expilam, que eles pudessem expelir aquele demônio. Mas o texto diz que aqueles discípulos não puderam fazê-lo. Diante da incapacidade daqueles discípulos, Jesus fica indignado. Uma ira santa de Jesus, e no verso 19 ele diz: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Era muito incômodo para Jesus estar vivendo nessa terra, em meio a um mundo de pecado, em meio a homens descrentes, homens que não estavam prontos a destruir as obras do mal. Aqueles discípulos já estavam andando com Jesus há cerca de 3 anos, mas ainda não estavam prontos para libertar aquele jovem. O texto continua dizendo que Jesus então manda trazer aquele jovem, e aquele jovem é trazido à presença de Jesus. E quando o demônio vê Jesus, imediatamente o demônio leva aquele jovem a uma crise terrível, epilética, porque quando os demônios se aproximam da graça e do poder de Deus, eles se enfurecem ainda mais. E como diz Calvino, levanta uma tempestade, a mais violenta possível, e luta com todas as suas forças. O pai do menino ainda explica a Jesus que isso tem acontecido desde a infância, e muitas vezes aquele espírito imundo atira o menino no fogo e na água para o matar. E ele clama pela compaixão de Jesus. Ele amava o seu filho, era o seu único filho. Então ele exclama: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus parece então contrapor a incredulidade de seus discípulos. Quando ele diz lá, ó geração incrédula, Jesus agora diz o seguinte: se podes, tudo é possível ao que crê. E o pai responde: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Jesus então dá a soberana ordem para aquele demônio sair daquele jovem. E o espírito imundo, fazendo um alto grunhido, o texto não fala em clamor, mas o original diz um alto grunhido, deixa aquele menino.
Aquele menino agora está livre, Jesus o toma pela mão e ele se levanta. Como nós acabamos de cantar aqui, o nosso Deus é um Deus de poder. Mas ao chegar em casa, aqueles discípulos questionaram a Jesus: por que não podemos nós expulsá-los? Era uma pergunta muito digna daquele momento, porque em Marcos 6, versículo 13, o texto deixa claro para nós que aqueles discípulos já haviam expulsado muitos demônios. Mas aquele demônio não foi possível ser tirado por eles. E eles perguntam a Jesus por que nós não podemos expulsá-lo. E Jesus lhes respondeu: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Casta aqui, meus irmãos, se refere a um tipo específico de demônio. Existem gradações de poder entre os demônios. Como eu disse, aqueles discípulos já haviam expulsado muitos demônios, Marcos 6,13. E a explicação de Jesus para a impossibilidade deles foi simples: faltava-lhes oração. Essa casta não sai, senão por meio de oração. Faltava-lhes oração. No versículo 19, Jesus os censurava que eles eram uma geração incrédula. O que nos leva a concluir, meus irmãos, e esse será o tema do nosso sermão hoje à noite, que o que faltava àqueles discípulos era uma intimidade poderosa com Deus, baseada na fé e na oração. A semelhança dessa ocasião que esses discípulos passaram, também nós hoje vivemos em um mundo dominado pelo diabo. Vivemos em um mundo endemoninhado, onde crianças de 5 meses de vida são assassinadas no ventre de suas mães, por ordens da Suprema Corte do nosso país. Um mundo onde o uso de drogas que acabam com vidas é incentivado. E agora nós temos uma lei em nosso país também, por incrível que pareça, legislada pelo Supremo Tribunal Federal, dizendo que aquele que portar até 40 gramas de maconha não será mais incriminado. 40 gramas de maconha dá para fazer 40 cigarrinhos dessa droga. Droga que tem destruído vidas. O mundo onde em vários países crianças estão sendo mutiladas em cirurgias de transição de gênero. E poderíamos citar muitas outras coisas aqui, coisas do diabo, de Satanás. As pessoas estão dominadas por Satanás. E o horror daquela cena do jovem endemoniado é o mesmo horror com que Satanás tem se manifestado nos nossos dias. Será que você tem percebido isso? Será que você tem ficado horrorizado com as manifestações de Satanás nesse mundo? E a igreja do Senhor do nosso tempo, nós aqui, da mesma forma que aqueles discípulos lá no texto que nós lemos, não temos tido poder para libertar os dominados por Satanás. Não temos tido poder para frear o avanço do mal. Mas por que poderíamos fazer essa pergunta? E a resposta é a mesma. Porque não temos uma intimidade, uma vida de intimidade poderosa com Deus, baseada na fé e na oração. Esta casta não sai, senão por meio da oração. Por isso, meus irmãos, o desafio do Senhor para nossas vidas nessa noite é que nós passemos a desenvolver uma vida de intimidade poderosa com Deus, uma vida de busca do Senhor, uma vida como a daqueles cristãos moráveis, de intensa busca do Senhor, uma vida baseada na fé e na oração,
para que nós então possamos ter condições de promover libertação dos cativos de Satanás que estão ao nosso derredor. Porque só assim poderemos cumprir essa nossa missão. Porque o que nós temos visto é uma igreja que não tem tido poder de testemunho para libertar almas da potestade das trevas para o reino do nosso Senhor. E quais são as evidências disso? Porque nós não temos tido uma vida de poder. Nosso Deus é um Deus de poder. E por que nós não temos tido poder? Porque nos falta essa intimidade poderosa com Deus, baseada na fé e na oração. E por que não temos tido essa intimidade poderosa com Deus? Em primeiro lugar, porque somos uma igreja com transtorno de personalidade. O que significa isso? A igreja dos nossos dias, e eu não estou falando da nossa igreja em particular, mas muitas vezes eu mesmo me incluo nisso. A igreja tem sofrido de uma espécie de transtorno de personalidade. Ao colocar o pé nas dependências da igreja física aqui no templo, parece que uma chave vira em nosso cérebro, vira no cérebro dos membros de igreja. O crente então toma lugar. Ele ora, ele canta, ele lê a Bíblia, ele declara o seu amor a Deus, mas basta sair da igreja, que parece que essa chave da personalidade gira, muda, comuta, e ele então se torna completamente mundano. O que domina a sua mente não é mais as coisas de Deus, ele não ora mais, não lê a Bíblia, não busca a Deus durante a semana, vive pelas mesmas coisas que o mundo vive: dinheiro, prazer, sexo, entretenimento. Muitas vezes vêm ao culto e pela misericórdia de Deus são abençoados, mas logo quando saem, desperdiçam tudo diante das telas da secularização, diante do mundo, desperdiçam as bênçãos de Deus, as consomem rapidamente. E por isso não desenvolvem a sua salvação, não desenvolvem uma intimidade poderosa com Deus, e por isso não têm poder para libertar os cativos de Satanás, porque essa caça só sai pela oração. Não temos muitas vezes força para pregar o Evangelho a nossos colegas, pois ao conversarmos com eles, os assuntos que são dominados são os mesmos que qualquer outro mundano teria. Falamos de esportes, política, clima, investimentos, mas não há espaço para o Evangelho, porque o Evangelho já não domina mais o coração do crente. Crentes aqui, secularizados lá fora, mundanos lá fora, e por isso não temos poder para libertar os cativos de Satanás. A nossa presença no mundo não incomoda mais a Satanás, da mesma forma que o incomodou quando ele viu a Jesus e agitou aquele jovem violentamente. Mas o testemunho dos crentes no mundo já não incomoda mais o mundo. Satanás já não é mais incomodado pelo testemunho dos crentes, porque não tem poder de testemunho. Não existe força espiritual proveniente de uma vida de intimidade poderosa com Deus. Essa casta não sai senão por meio de oração, de uma vida com Deus, de uma vida diante do trono do Senhor. Precisamos mudar isso, meus irmãos. Precisamos mudar isso. Por isso o desafio do Senhor nessa noite é que nós possamos tomar uma decisão, a mudar o nosso estilo de vida nesta noite, e reavaliar como estamos vivendo o nosso cristianismo, esse cristianismo esquizofrênico, esse cristianismo de transtorno de personalidade. Precisamos tomar aqueles cristãos moráveis como exemplo, que insistiam numa vida de devoção, numa vida de piedade, de busca a Deus, que é centrada na contemplação de Cristo e dos sofrimentos da sua cruz. Nós, da mesma forma, precisamos disso.
se quisermos de fato libertar os cativos de Satanás, vida de piedade. O que será que Jesus está dizendo de nós hoje? Será que Ele não está dizendo também de nós hoje? Ó geração incrédula, até quando vos sofrerei? Uma segunda resposta, porque nós não somos uma igreja que tem uma intimidade poderosa com Deus, baseada na fé e na oração, é porque nós não fazemos bom uso dos meios de graça que Deus tem disponibilizado para nós. Assim como aqueles discípulos de Jesus, somos tardios para crer. Eles já estavam há 3 anos andando com Jesus, ouvindo os sermões de Jesus, vendo as suas curas, as suas obras, aprendendo das suas ilustrações, dormindo e acordando com Ele, mas ainda assim, depois de todo aquele tempo, não tiveram fé para libertar aquele homem. Eles deveriam estar bem mais avançados na fé. Mas isso aqui não é uma palavra de uma crítica humana, porque nós precisamos trazer isso para nós. Mas e quanto a nós, que domingo após domingo estamos ouvindo a palavra de Deus, domingo após domingo estamos recebendo os sacramentos do Senhor, tendo a liberdade para a qualquer momento abrir a Bíblia, e contamos com todos os recursos disponíveis para buscar intimidade com Deus, tudo disponível para nós, todos esses meios de graça, e ainda assim não temos tido poder para promover a libertação das pessoas, porque não temos aproveitado os meios de graça que Deus nos tem disponibilizado para termos uma poderosa intimidade com Ele. Nenhuma geração na história teve tanto acesso a materiais de disciplina espiritual como nós temos hoje. Basta abrir a internet, o celular. Temos a Bíblia de várias formas, em várias versões, livros devocionais à vontade, tudo a um passo das nossas mãos. Domingo após domingo, podemos vir à igreja, ouvir os sermões, temos estudo bíblico, temos reuniões de orações durante a semana. Deus, de fato, tem disponibilizado todos os meios para nos conferir a sua graça e fazer de nós homens e mulheres que têm intimidade com Deus. Mas nós estamos desprezando os meios de graça que Deus tem colocado diante de nós. E por isso, não temos uma intimidade poderosa com Deus, capaz de libertar os cativos de Satanás. Precisamos refletir acerca disso. Será que o ponto que estamos hoje é melhor do que o ponto que estávamos há 10 anos atrás? Será que estamos progredindo na fé, na intimidade com Deus, no exercício do poder do Senhor? Faça uma avaliação da sua vida. Você que já é um crente há bom tempo, você tem progredido na intimidade com Deus? Você tem progredido na pregação do Evangelho, da graça de Deus? O seu testemunho tem sido mais vigoroso a cada dia que passa? A verdade é que muitas vezes, quando fazemos essa reflexão, muitos que eu tenho conversado têm regredido na sua fé. Precisamos levar a sério as coisas de Deus e não desprezar mais tantos meios de graça que Deus tem disponibilizado para nós. Aproveite, meus irmãos, os meios de graça que Deus tem disponibilizado para você. Quantos não têm acesso àquilo que muitas vezes nós desprezamos? A igreja, a estar na igreja, a estar nas reuniões de oração, nos estudos bíblicos. Nós recebemos uma revista hoje da escola dominical nova, meio de graça para a gente se aproximar do Senhor, estudar, estar firme no Senhor, procurar intimidade, poder, porque o nosso Deus é um Deus de poder.
O Evangelho é o poder de Deus para a libertação dos escravos de Satanás, dos quais outrora nós também fomos um dia, mas por esse poder fomos libertados. E porque não temos exercido esse poder na vida de outras pessoas? Porque estamos desprezando os meios de graça do Senhor, a oração, o jejum, os sacramentos. Muitas vezes fazemos uso da ceia do Senhor de qualquer maneira. Por isso, Senhor, o desafio do Senhor para nós essa noite é que nós aproveitemos, que nós cresçamos em Cristo e sejamos aptos para libertar pessoas da potestade de Satanás para Deus. Tome essa decisão nessa noite. Traga milagre na vida de alguém. É muito triste passar por essa vida toda como crente e não ser luz na vida de ninguém, não promover libertação de ninguém. Eu tenho refletido acerca disso. Precisamos ser agentes do milagre, da libertação, do poder de Deus, e só seremos quando tivermos uma intimidade poderosa com Deus, baseadas na fé e na oração. Mas ainda queria dizer um terceiro ponto, que explica o porquê de nós não termos uma intimidade poderosa com Deus pela oração e pela fé. É porque muitas vezes nós estamos dissociando teologia de vida. Nos primeiros versos do texto que a gente leu, a gente observa que haviam escribas ali junto dos discípulos de Jesus e daquela multidão. Os escribas eram mestres da lei, e diz o texto que eles estavam discutindo com os discípulos de Jesus quando o mestre chegou. Por isso Jesus, quando chegou, interpela aqueles escribas. O que é que discutias com eles? Os escribas, meus irmãos, são os teólogos da época, e eles se vangloriavam por serem intérpretes da lei, ou seja, das escrituras. E provavelmente naquela ocasião eles estavam ridicularizando os discípulos de Jesus, porque eles não puderam libertar aquele homem. Se achavam melhores, se achavam superiores teologicamente, detentores do conhecimento de Deus, mas o fato é que eles também não fizeram nada por aquele homem. E às vezes nós, reformados, presbiterianos, também nos comportamos assim. Nos achamos profundos conhecedores da palavra de Deus, nos orgulhamos disso, mas o quanto isso tem redundado em libertação de vidas nos nossos arraiais? O quanto o nosso saber teológico tem redundado em transformação de vidas? Precisamos refletir acerca disso. Muito pouco. E isso acontece porque muitas vezes dissociamos teologia de vida com Deus, quando essas coisas deviam caminhar juntas. Mero conhecimento teológico não promove libertação de vidas. É preciso ter vida piedosa, vida de oração, vida de busca, de contemplação de Cristo. Sabe qual é o maior teólogo do mundo? Quem sabe? O maior teólogo do mundo é Satanás. Ninguém conhece melhor acerca do ser de Deus do que Satanás. Mas só conhecer acerca do ser de Deus não adianta de nada. É preciso ter vida de piedade, de intimidade, de busca incessante, de constante arrependimento e fé. Saber doutrina, teologia é muito bom, é muito libertador. Mas se ela não fica só aqui e não chega no coração, não promove fervor, fogo aqui não é fogo de juízo, fogo de fervor espiritual, de amor a Deus, de amor abnegado, não adianta nada, não serve de nada. Por isso, meus irmãos, é preciso que nós nessa noite saiamos daqui decididos a promover uma mudança em nossas vidas.
uma mudança de postura. A igreja dos moravianos viviam nessa dinâmica de vida íntima com Deus. O resultado foi que aquela pequena igreja de alguns refugiados, em seus primeiros 20 anos de existência, enviou mais missionários ao redor do mundo do que toda a igreja protestante reformada nos 200 primeiros anos de sua existência. Promoveu a libertação de vidas em várias regiões do mundo. Uma igrejinha. Foram eles que abriram o caminho para todas as missões modernas. Não começou lá na frente em 1800, não. Foi aqui. Por quê? Porque eles tinham uma intimidade poderosa com Deus, baseada na fé e na oração. E esta noite, Deus também nos conclama a vivermos assim. O que você fará? Decida-se a ser um crente íntegro, de uma só personalidade, na igreja e no mundo. Seja íntegro. Viva piedosamente em oração e estudo da palavra. Não permita que esse seja só mais um sermão que você vai ouvir. Mas aproveite os meios de graça que Deus tem disponibilizado a você e busque intimidade com Deus. Porque talvez esses meios de graça não fiquem disponíveis para nós para sempre. Nós não sabemos o dia de amanhã. Não dissocie teologia de vida. Que o estudo da palavra de Deus te faça se aproximar dele e não traga arrogância ao seu coração, que o faça se afastar ao invés de aproximar. Deus nos tem chamado, meus irmãos, a libertar vidas do império das trevas para o reino da luz do nosso Senhor. Essa é a nossa missão. Mas nós só poderemos concluir essa missão se tivermos uma vida de profunda intimidade com Deus, cheia de fé e de oração, porque essa casta não sai senão por meio da oração. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome, porque o Senhor é Deus de poder. O Senhor é Deus Todo-Poderoso, que invadiu as trevas deste mundo para nos libertar do reino de Satanás para Ti. E agora, Senhor, ao subir aos céus, o Senhor confiou a nós, a Sua igreja, essa missão de continuar esse trabalho, de libertar vidas de Satanás para Ti. E reconhecemos que temos falhado em muitos aspectos, Deus, dessa missão. E por isso te pedimos misericórdia. Tem misericórdia de nós, Senhor. Enquanto igreja do Senhor, inserida nesse mundo endemoniado, tem misericórdia de nós, Senhor. Ó Senhor, derrama sobre a Tua igreja o Teu Espírito, Senhor. E que o Teu Espírito possa nos levar a uma íntima comunhão com o Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não nos deixe passar por essa vida sem participar dessa maravilhosa obra que o Senhor promove neste mundo. Que o Senhor não venha dizer de nós, ó geração incrédula, até quando vos sofrerei? Que o Senhor não diga isso de nós, Senhor. Mas em nome de Jesus, Senhor, muda o meu coração. Inclina o meu coração e o coração dos meus irmãos para Ti, Senhor. Para que possamos viver de maneira digna do Senhor neste mundo e possamos testemunhar com poder da pessoa do Senhor, para que vidas sejam libertas do pecado e do mal, para viver a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor, é o que nós te pedimos.
Tu és Deus de poder, e você derramou o Senhor derramou o teu poder sobre a tua igreja. Que isso seja uma realidade nas nossas vidas, que possamos te buscar mais, que possamos exercer mais a nossa prática devocional a Ti e aproveitar os meios de graça para que possamos ser cheios de Ti e aptos a toda boa obra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus seja exaltado, glorificado na nossa vida. Que vivamos para a glória do nosso Deus. Quero te convidar a se colocar de pé. E então quero suplicar as bênçãos de Deus para a sua vida, para o nosso viver. Suplicar as bênçãos do Deus que é o Deus da graça. Que o Senhor vos abençoe, que Ele vos guarde, que Ele resplandeça sobre você a sua glória. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, as doces e terras consolações do Espírito Santo, seja sobre sua vida, sobre sua família, sobre essa igreja, sobre a igreja do Senhor espalhada sobre a superfície da terra, desde agora e pelo século dos séculos.